Saúde em Dia, programa da Associação Médica Cearense, com Arruda Bastos e Ricardo Pessoa. Oferecimento Progastro, tradição e excelência em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Crédito para capital de giro do Sicredi é seu negócio sempre em movimento. Faça valer, faça Universidade Cristos. Unimed Fortaleza, a gente faz mais para cuidar de você. Na Band News FM Cariri, 97.5, na TV Nordeste TV, canal 27.1, no Instagram e YouTube da Associação Médica Cearense e no YouTube também do jornal Jangadeiro. Programa de hoje super especial, nós estamos aqui com a doutora Tamires Mariano, ela médica nefrologista infantil, neurologista infantil pelo Hospital Universitário de Brasília, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que é do Laboratório de Doenças Raras e Doenças Neuromusculares do Hospital Alberto Seib. E é uma das maiores especialistas no tema de hoje que nós vamos discutir com os nossos ouvintes, que é TEA, autismo. Lembrando que os ouvintes podem encaminhar suas perguntas para o WhatsApp daqui da Band News FM, podem encaminhar perguntas nas lives que estão transmitindo agora o programa ao vivo. Doutora Mariana, tudo bem? Tamires, tudo bem? Tudo bom. Olha, nós vamos falar de um problema que está muito em evidência, né? E estamos no mês do autismo. No mês do autismo. Fale um pouquinho, então, para introduzir esse tema para os nossos ouvintes, né? Eu tenho até uma primeira pergunta aqui. O que é o transtorno do espectro autista e quais suas principais características? Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho do mês e um pouquinho dessa introdução a respeito de autismo. Isso. O transtorno do espectro autista, ele não é considerado uma doença. O termo, por definição, né, de transtorno, é um conjunto de características e de alguns sintomas e algumas características daquela pessoa, mas que trazem prejuízo. E é importante a gente começar esclarecendo isso, porque hoje existe uma certa banalização do termo autismo, né, do TEA. Muitas pessoas que se identificam com o transtorno, mas não têm realmente o diagnóstico e ficam nessa dúvida. Então, é importante deixar bem claro que para aquilo configurar um transtorno, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele obrigatoriamente tem que se iniciar na infância e tem que trazer prejuízos funcionais para aquela pessoa nas diversas áreas da vida dela, ou seja, na escola, em casa, depois que esse indivíduo cresce, né, no trabalho, no casamento. Então, existe uma diferença entre eu me identificar com algumas características que são comuns ao espectro autista ou ao TDAH e outros transtornos do desenvolvimento, e aquilo realmente configurar o transtorno. Então, por isso, o autismo, ele é um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame que a gente faça para dizer é autismo ou não é autismo. E por ser um diagnóstico clínico, a gente tem um manual, o DSM-5, que ele é internacional, no qual todos os neurologistas infantis e os psiquiatras infantis, e posteriormente, né, os neurologistas e psiquiatras que cuidam dos adultos, se baseiam para fazer o diagnóstico. Hoje, o diagnóstico, ele é feito ou pelo neuro ou pelo psiquiatra, mas nós já temos pediatras que estão se especializando na parte de desenvolvimento e que também conseguem, né, identificar alguns sinais e sintomas. Por ter se tornado um transtorno tão conhecido, diversos profissionais de diversas áreas conhecem um pouco sobre o tema. Então, às vezes, a criança vem encaminhada da escola, ela tá com atraso de fala, tá fazendo a fono já identifica sinais de autismo e encaminha essa criança. Então, existe sim um lado muito bom do autismo ser um tema que está tão em alta, né, que as pessoas têm falado tanto sobre, porque aí isso facilita que as pessoas se identifiquem e que cheguem até o médico. Mas a gente precisa deixar claro que existe uma diferença entre eu me identificar com algumas características e aquilo configurar o transtorno. E quais seriam, né, essas características? Sim. Então, o que eu preciso ter para o diagnóstico do transtorno do espectro autista?
são 2 eixos de critérios. O primeiro, né, é um déficit, uma dificuldade, um prejuízo na comunicação e na interação social. Então, veja que não é atraso de fala, que não é só dificuldade de interação social, esse critério é junto, porque eu me comunico para interagir com alguém. Então, a criança, ela pode apresentar um atraso de fala ou não. Eu tenho crianças que às vezes falam cedo, com vocabulário rebuscado, mas elas, na hora de se comunicar, na hora de manter uma conversa, de dizer o que ela quer comer, o que ela tá sentindo, ela não consegue, mas fala o alfabeto em russo, ou fala todas as cores, letras, mas não se comunica. Então, falar é diferente de comunicar. E interação social é outra coisa que as pessoas às vezes podem ter dificuldade de entender. Brincar perto da criança não é interagir. Interagir é quando eu tenho a troca mesmo, quando eu consigo olhar para outra criança, quando eu consigo ter troca de turno ali na conversa. E eu posso ter uma criança ou um adulto que até se interessa pelo outro, mas ele tem dificuldade na manutenção dessa relação. Ou seja, eu quero interagir, mas eu não sei como. Eu dou oi, mas não sei o que fazer depois. A criança quer brincar, mas ela só puxa o brinquedo ou puxa o braço da outra criança e não consegue desenvolver. Esse é o critério principal. Eu tenho que ter um prejuízo significativo nesse eixo de comunicação e interação social. E aí a gente vai para o outro eixo, onde eu tenho diversas características, eu não preciso ter todas, né? Mas o que guia esse segundo eixo seriam atividades e interesses restritos e repetitivos. Então, aquela pessoa, ou aquela criança ou aquele adulto que tem o que a gente chama de hiperfoco, que é aquele interesse muito intenso em um determinado tema, por exemplo, a criança que só quer brincar ou falar de dinossauro, que só quer brincar ou falar sobre carros, o brincar repetitivo, que o clássico é aquele de enfileirar os carrinhos, enfileirar os objetos, movimentos repetitivos. Então, tem o clássico, que é o flapping com a mão, mas pode ser de balançar, pode ser caretas. Eu tenho que ter repetição. Quando eu falo em autismo, eu tenho repetição, seja no comportamento, seja no interesse, seja nos movimentos. Nesse critério, eu também tenho questões sensoriais, onde entra a seletividade alimentar, dificuldade com barulhos, ambientes cheios, cheiros, texturas, pisar na areia, pisar na grama. Doutora Tamires, deixa eu ver aqui com o nosso André. André, estou recebendo aqui umas mensagens que no YouTube está sem áudio, dê uma olhadinha aí, tá certo? E aqueles que estão acostumados a assistir no Instagram da Associação Médica Cearense também estão tendo alguma dificuldade, né? Então, dá uma olhadinha aí a transmissão na live da Associação Médica Cearense. Eu estou vendo aqui no sistema Jangadeiro, estão reclamando um pouquinho do áudio. Tu dá uma olhadinha se como é que está esse áudio aí, tá? Né? Porque a televisão eu tô vendo que tá normal. Doutora Tamires, o Saúde em Dia hoje, como a senhora já introduziu, né? Nós queremos lançar um olhar de respeito, de sensibilidade e compromisso sobre o autismo. Mais do que um diagnóstico, o transtorno do espectro autista nos convida a compreender a diversidade humana e a reconhecer que cada pessoa tem o seu própria maneira de perceber, de sentir e de se comunicar. Falar sobre autismo é falar de reconhecimento, de inclusão e cuidado. E também reforçar, nesse nosso programa, a importância de um diagnóstico precoce, do acompanhamento especializado e do apoio permanente que temos que dar às famílias, que exercem papel fundamental nessa nossa caminhada. Uma sociedade verdadeiramente saudável é aquela que sabe incluir, respeitar, conhecer a diferença e criar oportunidades para todos. Informação, que é o tópico do nosso programa de qualidade, tem grande ação em combater o preconceito e fortalecer a empatia. Então, cuidar da saúde também é aprender a ver o outro com mais humanidade. E esse é o nosso compromisso de hoje. Eu queria que a senhora tirasse um pouquinho desse editorial que eu li aqui no nosso programa. O que a senhora podia acrescentar mais, além do que a senhora já falou, escutando aqui esses termos que eu citei? Para a gente que trabalha com autismo, que vive o autismo o ano inteiro, esse mês de abril é um mês que é importante, né? Eu falo mês, na verdade, o dia da conscientização do autismo, né? Assim, o dia internacional é o dia 2 de abril. Mas eu
um dia é pouco, né? Então a gente brinca que é o mês inteiro falando sobre autismo, mas a gente tem que falar de autismo o ano inteiro. Na teoria é tudo muito bonito, né? A gente fala isso, precisa incluir, os indivíduos são diferentes e a gente tem que respeitar. Na prática, isso está longe de acontecer. E como eu citei um pouco no começo, tem a parte boa do transtorno do espectro autista ser um assunto hoje muito conhecido, mas existe um lado negativo dessa, vou chamar de banalização, do diagnóstico, porque algumas pessoas acabam diminuindo o diagnóstico. Então, não é incomum a gente ouvir falas, inclusive, de colegas médicos, né? Que agora tudo é autismo, que qualquer coisa, que qualquer pessoa diferente, esquisita, tá no espectro autista. E quando a gente banaliza ou usa esses termos, você acaba, às vezes, diminuindo a pessoa que de fato tem o transtorno, né, e sofre com aquilo. Isso acontece muito com o autismo nível 1 de suporte. O nível 2 e o nível 3, ninguém tem dúvida, é muito visível a dificuldade daquelas pessoas, né? Eles têm estereotipias, muitos não falam ou falam com dificuldade. Fica fácil a gente identificar. Hoje a maioria também usa o cordão de identificação, então, visita para o nível 2 e para o nível 3. Quando a gente vai para o nível 1, o autismo não tem cara, né? Então, a pessoa nível 1, ela muitas vezes consegue esconder as estereotipias, os movimentos repetitivos, ela tem uma comunicação verbal normal, funcional. Como as dificuldades são sutis, ela consegue interagir ali naquela interação superficial e você não visualiza as dificuldades, o transtorno dela, as pessoas acabam, às vezes, diminuindo, minimizando o sofrimento daquela pessoa. Então, é uma linha tênue mesmo, onde a gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar demais e minimizar aquele sofrimento, né? Mas também de conseguir identificar e tentar incluir, tratar aquela pessoa de uma maneira em que ela não se sinta diferente. Então, inclusão, que eu acho que é o principal aí, né, do que o senhor trouxe e a gente tem que falar, na prática, gente, é muito difícil. Porque eu incluir um indivíduo que tem uma deficiência visível é mais fácil. Aquilo que é invisível, é sutil e se parece muito comigo, como eu vou incluir? Porque se eu tratar diferente demais é ruim, mas se eu tentar tratar totalmente igual também não é igual. Então é um assunto que eu acho que a gente não só tem que falar, mas a gente precisa mostrar mais ações práticas de como incluir. A escola tenta incluir, mas às vezes não sabe como. O shopping coloca lá uma vaga de estacionamento e acha que isso por si é incluir, mas aí se essa criança tá desorganizada, acontece alguma coisa, ela é colocada para fora do shopping. Então, é um mês para a gente falar sobre isso, refletir sobre inclusão, mas sair um pouco da teoria. Eu acho que a teoria e essa parte muito bonita a gente já alcançou. Agora a gente precisa de políticas públicas e de mais soluções para conseguir incluir essas crianças e esses adolescentes e adultos com autismo. Bom, vamos agora para as perguntas das redes sociais e também do WhatsApp do programa. Lembrando que o WhatsApp do programa aqui é Fortaleza 85, é 98154-3814. 98154-3814. Tem aqui o Almir Pereira, que ele, não sei se ele entrou agora, ele está perguntando o que define o autismo. A senhora podia dizer, só porque ele está pedindo aqui, ele deve ter entrado agora, estava com dificuldade no áudio que a gente estava nas redes sociais. Ele pergunta o seguinte: o que define o autismo? Ele pergunta se o autismo é uma doença, a senhora até já falou. Aí ele já está avançando um pouquinho para os níveis de suporte, vai ficar um pouquinho para depois. E o que é sensibilidade sensorial e como é feito o diagnóstico. Muita coisa aí, né? Muita Mas eu coisa vou aí. tentar ser Vamos breve, porque a gente fazer já falou. aos pouquinhos. O autismo não é uma doença, é um Pronto. transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso iniciar os sintomas na infância. Por definição, como transtorno, aquilo tem que trazer prejuízo. Então, aquele conjunto de características e de sintomas, eles têm que trazer prejuízo para esse paciente. Para fazer o diagnóstico, que é clínico, né? A gente se baseia num manual, que é o DSM-5, que ele é traduzido internacionalmente. Então, o mesmo manual que a gente usa aqui é usado nos Estados Unidos e em outros locais para fazer o diagnóstico. São vários critérios, mas resumindo os dois eixos principais, eu preciso ter uma dificuldade de comunicação
social, né, comunicação e interação social, que isso anda junto, associado a atividades e interesses restritos e repetitivos. Então, esse indivíduo é repetitivo nos movimentos ou nas palavras que a gente chama de ecolalia, que é aquele indivíduo que repete o que a gente fala ou fica repetindo frases de filmes, de desenhos. Ele é repetitivo no modo de brincar, ele enfileira os carrinhos, ele tá sempre fazendo movimentos repetitivos na brincadeira. Ele tem hiperfocos, que são os interesses muito restritos no mesmo tema. Às vezes tem objetos de apego, tá sempre com o mesmo, segurando o mesmo brinquedo, o mesmo objeto. E aí, nesse outro critério, eu tenho as dificuldades sensoriais, a seletividade alimentar, que seria a outra pergunta dele, né? O que seria essa Uhum. disfunção sensorial? Então, é uma alteração no sistema sensorial, onde o indivíduo pode ter esse sistema sensorial tanto hiperreativo quanto hipoativo. Então, eu vou ter indivíduos, por exemplo, que são muito sensíveis a barulho e outros indivíduos que gostam de barulho, que ficam fazendo barulho. Eu tenho indivíduos que evitam o toque e eu tenho indivíduos que buscam o toque, que gostam de braço apertado, que estão sempre apertando as coisas. Então, é uma disfunção no sistema sensorial como um todo. Então, desde do toque, do tato, olfato, indivíduos que sentem demais cheiro, cheiram tudo, não comem as coisas por conta do cheiro, alteração de paladar, que daí vai ser a seletividade alimentar, né? Alguns indivíduos que não conseguem comer determinadas texturas, de audição, que aí é a questão do barulho que a gente falou, então é uma disfunção nesse sistema, tanto para cima quanto para baixo. Bom, estamos entrevistando a doutora Tamires Mariano, ela, neurologista infantil. A André está na época, está no período agora do intervalo, podemos fazer agora? Pode ir? Bom, tem uma outra pergunta que chega aqui, é o seguinte, doutora, quais são os principais sinais do autismo que os pais e os familiares podem observar? É Na criança importante na pequena ou ele criança não pequena, fala? não fala se é criança pequena, criança maior, mas existe como o pai, a mãe, o responsável e o avô ter alguma, vamos dizer assim, uma desconfiança que possa ser necessário que a criança seja levada a um especialista? Na criança pequena, né, na criança ali menor de 2 anos, o que normalmente os pais observam é esse brincar repetitivo, né, essa criança Uhum. que enfileira os objetos, a criança que tá sempre separando por cor, organizando, ela não dá função correta para o brinquedo, né, ao invés dela pegar o carrinho e brincar que o carrinho tá andando na pista, né, que um carrinho bateu com outro, ela fica só enfileirando um carrinho do lado do outro ou só segurando o carrinho. Muitas vezes elas podem apresentar atraso de fala, lembrando que o atraso de fala não é o que vai fazer o diagnóstico, né, porque eu posso ter criança com autismo sem atraso de fala, mas aí é aquilo que eu citei lá no começo, se sua criança fala, mas ela não se comunica, ou seja, ela fala só letras, números, cores, mas não responde o nome dela, não responde sim ou não diz o que ela quer, não pede água, né, não manda beijo, não dá tchau, isso é um sinal de alerta. Se ela não fala e não faz tudo isso, aí é um duplo sinal de alerta, né. Então na criança pequena, os principais sinais, eles estão nessa parte do brincar, do interagir e da comunicação. Porque na criança pequena é mais difícil a gente observar as outras coisas, né. Certo. Bom, outra pergunta, é com que idade em geral já é possível perceber esses indícios? Existe uma Desde bebê. idade Não, desde bebê, desde bebê. não tem assim uma idade É. específica, Não né? tem. Com meses você já pode perceber. Chegou ali o tempo da criança começar a bater palma, mandar beijo, dar tchau, responder ao chamado do nome dela, que isso aí tudo por volta de 6 a 9 meses. E ela não faz, já é um sinal de alerta. Ela tinha que estar ali brincando com os brinquedinhos e ela só fica segurando ou enfileirando, sinal de alerta, né? Ela fica muito hipnotizada com as coisas sensoriais, né? Fica olhando para a luz sem parar, fica girando os objetos, sinal de alerta. Então, desde bebê, com Uhum, poucos meses, a gente já pode observar sinais. Não é que a gente vai fazer o diagnóstico numa sim. criança com meses de vida, mas já vale levar isso para o pediatra e conforme for pro neurologista infantil também. Doutora Tamires, qual a importância, desse diagnóstico precoce? Porque muitas vezes nós tomamos conhecimento, às vezes, que o diagnóstico é feito já a criança já maior ou até às vezes até no adulto, né. Qual a importância desse diagnóstico ser feito precocemente? O diagnóstico precoce para todos os transtornos e todas as condições, da infância, quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, mais cedo eu consigo intervir, e como o cérebro da criança tem muita neuroplasticidade,
ou seja, ele está se remodelando e se fazendo ali o tempo todo, tudo que eu faço de estímulo antes dos 2 anos e depois dos 2 aos 5 anos, ele tem um impacto maior no cérebro do que o estímulo que eu vou fazer após os 5 anos, por exemplo. Sempre eu posso estimular o cérebro de um adulto, mas tudo que eu começo na infância, e quanto mais nova é essa criança, maior essa capacidade do cérebro de fazer novos circuitos e aprender aquela habilidade que a criança não tem. Então, por isso que é tão importante a intervenção precoce e o diagnóstico precoce. Bom, vamos fazer então, André, o nosso primeiro intervalo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Saúde em Dia aqui na Band News FM Fortaleza, Band News FM Cariri, na Nordeste TV, canal 27.1, no YouTube do Jornal Jangadeiro, no YouTube da Associação Médica Cearense e no Instagram da Associação Médica Cearense. O ouvinte pode participar encaminhando suas perguntas nas lives, mas também pelo WhatsApp do programa, que é Fortaleza, é 98154-3814. Nós estamos entrevistando a doutora Tamires Mariano, ela que é neurologista infantil, e o tema é autismo. Muitas perguntas, doutora, chegando aqui, tanto pelas redes sociais como no WhatsApp do programa. Tem uma que nós vamos introduzir, que o Almir já perguntou, Mariana, Lúcia, tem vários aqui, querendo saber o seguinte: o autismo tem diferentes graus ou nível de suporte? Sim, o autismo hoje é classificado como nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que antigamente a gente chamava de leve, moderado e grave, né? Mas hoje a gente usa o nível 1, nível 2 e nível 3. E como que a gente classifica? Literalmente pelo nível de suporte. Então, aquela criança que precisa de muito suporte para realizar as atividades básicas de vida diária, ela tem um nível de suporte maior. E aquela criança que precisa de uma ajuda intermediária, ela está no nível 2. E aquela criança que quase não precisa de ajuda, que fica muito próximo de uma criança típica, de uma criança que não está dentro do espectro, é o nível 1 de suporte. Na prática, como que a gente classifica? A gente usa algumas coisas que nos ajudam. A fala. Então, por exemplo, um indivíduo com 7 anos de idade e que não se comunica de maneira verbal. Não tem como ele ser um nível 1 de suporte. Por mais inteligente que ele seja e consiga ali comer sozinho ou fazer algumas coisas sozinho, pelo fato dele não conseguir se comunicar, ele vai demandar um nível de suporte. E aí ele vai ficar entre o nível 2 e o nível 3. O que vai definir? Outra coisa que ajuda muito, a inteligência. Um indivíduo com uma inteligência dentro da normalidade, normalmente, ele vai estar ali nível 1 ou nível 2. O nível 3, normalmente, não é uma regra, ele tem um déficit cognitivo. Então, pensando de uma maneira assim mais prática, tudo vai ter as exceções. Mas aquele indivíduo que tem uma deficiência intelectual, tem um déficit cognitivo, uma inteligência abaixo da média e não se comunica de maneira verbal, ele é o que vai estar no nível 3 de suporte. Então, é aquela criança que vai ter dificuldade para sair da fralda, para comer sozinho, para fazer o básico, e ainda tem a questão da comunicação. Essa é a criança mais comprometida, que a gente coloca dentro do nível 3 de suporte. O nível 1, como eu falei, é o que se assemelha muito a uma criança da idade dele. Lógico que não dá para ser igual, porque se fosse igual, não estaria dentro do espectro, né? Mas, normalmente, no nível 1 de suporte, eu tenho comunicação verbal, né? A criança consegue se expressar, ela consegue dizer o básico ali, né? Ela pode... a comunicação dela não vai ser igual à nossa. Ela não vai conseguir ter uma narrativa e manter um diálogo com trocas de turno adequado igual a gente, mas ela se comunica minimamente e, normalmente, tem uma inteligência dentro da normalidade. E aqui no meio, a gente vai ter o nível 2 de suporte, que pode ter uma inteligência normal, pode ter a inteligência abaixo da média, pode ter a comunicação verbal presente ou não, né? No meio ficam os casos mais complexos, normalmente, assim, não tão claros. O nível 3 é muito claro, o nível 1 é muito claro, e aqui no meio, no 2, a gente tem uma miscelânea, e isso é muito individual, lembrando que, normalmente, um indivíduo
é classificado como nível 1, ele tem uma tendência, se ele fizer terapias e tudo, a se manter no nível 1. Mas eu posso, sim, ter um indivíduo nível 1 que vá para um nível 2 e um nível 2 que vá para o 3. E também posso, e graças a Deus, e as terapias e a tudo que a gente tem feito, um nível 3 que pode ir para o nível 2 e se tiver uma inteligência boa e conseguir se comunicar, até chegar num nível 1. Então, Tamires, percentualmente, se nós formos dividir os diversos níveis, como é que eles estão divididos? Em 100%, a maioria é nível 1? A gente não tem essa estatística, não. Essa estatística exata, né? Inclusive, assim, a gente não tem nem a estatística exata de quantos autistas a gente tem no Brasil. Sim. Né? Existe um projeto muito bonito, né, do Mapa Autismo Brasil, que está tentando mapear isso, porque a gente não tem. Né? Quantos autistas a gente tem no Brasil? A gente se baseia muito em dados americanos, né? De quantas crianças autistas a gente tem para crianças, né, não autistas. Mas a gente não tem essa estatística nossa ainda. E, quiçá, dividido por nível. Na prática, o que a gente vê? O diagnóstico do nível 2 e do nível 3, ele continua existindo numa proporção parecida com a dos últimos anos. O que aumentou muito foi o diagnóstico do nível 1. Né? Justamente por essa mudança dos critérios diagnósticos, que de uns anos para cá houve uma mudança dos critérios e eles ficaram, a gente fala que mais amplos e daí cabe mais gente dentro do espectro. Por exemplo, antes a gente tinha a síndrome de Asperger, que era o autista, que hoje é o autista nível 1 de suporte de alto funcionamento, que a gente fala, ou seja, com uma inteligência acima da média. Antigamente ele tinha um diagnóstico separado, hoje ele está dentro do espectro autista. Então, eu estou colocando mais indivíduos dentro do espectro autista. Então, isso aumenta o número de diagnósticos, principalmente do nível 1. Então, a sensação que a gente tem hoje é que a gente tem muito mais nível 1 do que o 2 e o 3. Tem até uma pergunta aqui a respeito disso. Perguntando se realmente o número de casos tem aumentado. Tem. Se existe algum motivo para isso, alguma coisa que está acontecendo no mundo que faça o número de casos estar aumentando, ou se é exatamente essa modificação que a senhora falou, um conhecimento maior, né, dos profissionais, da própria família, em procurar esclarecer algumas dúvidas com relação à sua criança. Então, a senhora acha que está aumentando ou, como a senhora falou, é mais pessoas que estão sendo diagnosticadas, tudo isso, né? Tudo junto? A gente brinca que é a pergunta de milhões. Por que o autismo está aumentando tanto e se de fato ele está aumentando ou não? Ele está aumentando. Né? Isso é um fato que ninguém tem dúvida. Mas o porquê que ele está aumentando? Ele está aumentando por diversos fatores. Um deles é essa mudança dos critérios diagnósticos, onde eu aumentei a quantidade de pessoas que se encaixam dentro do espectro. Né? Eu mudo os critérios e aí mais pessoas preenchem esse critério. Então, eu aumento o diagnóstico, principalmente do nível 1. Outra questão, as pessoas conhecem mais sobre o transtorno. Então, eu faço mais diagnósticos. Por que a gente está diagnosticando adultos hoje? Porque na infância, eles receberam diagnósticos como é porque ele é difícil, é porque ele é tímido, é porque o pai e a mãe não dão educação, é porque ele foi criado com a avó, é o jeito dele mesmo, ele é esquisito, ele é doido, né? Então, essas pessoas que levaram esses rótulos na infância, mas conseguiram, muitas vezes, né, se adaptar justamente por ter uma inteligência dentro da normalidade e conseguir se comunicar, eles foram ali se ajustando e hoje muitas vezes recebem o diagnóstico através do diagnóstico dos filhos. Né? No diagnóstico das crianças, muitas vezes os pais falam, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha... E aí a gente vê que boa parte dos pais realmente estão dentro do espectro ou tem o que a gente chama de fenótipo ampliado. Algumas características do espectro autista, mas sempre todos aqueles prejuízos. Lembra que para ser um transtorno eu preciso ter prejuízo funcional e claro em todas as fases da vida? Se não tem, não é. Mas eu posso dentro desse fenótipo ampliado. E aí, sem falar outras coisas, né? A gente está tendo filho mais tarde. Isso é algo que aumenta tanto pai quanto mãe. A gente mudou muito a idade com que a gente tem filho. Antigamente, a gente tinha filho com 15, com 20, com 25, com 30. Hoje, o novo normal é ter filho depois dos 35 anos. O óvulo envelhece, o espermatozoide também, né? Então, aumenta a chance de mutações de novo, de alterações epigenéticas. Então,
a nossa alimentação mudou, hoje a gente é muito mais sedentário, né? Por mais que muitas pessoas façam atividade física, com a modernização, a gente deixou de fazer muitas coisas manuais e de caminhar muito e de fazer trabalho braçal. Então, a gente tem uma geração de pessoas obesas, sedentárias, que estão tendo filho mais tarde, que se alimentam mal. É todo um conjunto. Não existe uma coisa. Quando a gente escuta coisas como, é o paracetamol, é o glúten. Não, gente, não é uma coisa. O mundo inteiro está estudando isso. Se tivesse uma resposta simples, alguém já tinha encontrado, né? É esse conjunto todo de coisas. Tem um ouvinte que está perguntando, então, vou ver se a gente esclarece definitivamente. Existe influência genética? Sim, o autismo é genético. Qual seria essa influência? O autismo é genético. Pronto. Né? Mais de 98% dos casos, eles são genéticos. Dizer que é genético não significa necessariamente que foi herdado do pai e da mãe. A gente tem muitas questões genéticas que acontecem ali quando a criança está se formando. Um exemplo simples, né? Um pai e uma mãe que não tem síndrome de Down e aí tem um filho com síndrome de Down. É genético? Foi herdado diretamente dos pais? Não. Aconteceu um erro ali na parte dos cromossomos, e essa criança vai ter um cromossomo 21 a mais, né, na maioria dos casos da síndrome de Down, e ela vai ter a condição genética, mas os pais não têm. Então, isso é uma informação que é importante ficar esclarecida. E mesmo a gente sabendo que o autismo tem forte base genética, quando a gente vai investigar, fazer os exames genéticos, a gente encontra, de fato, a causa genética em menos de 30% dos casos. Então, a gente tem muito a aprender ainda sobre a genética do autismo. São vários genes envolvidos, são várias regiões cromossômicas envolvidas. O autismo, ele é multifatorial e multigênico, que a gente fala, né? Então, tanto a parte genética dele é multi, quanto os fatores ambientais que influenciam são multi. Bom, tem muita pergunta já falando aqui a respeito de terapia, como é o caso aqui da Mônica. Pergunta, quais terapias costumam trazer melhores resultados no desenvolvimento da criança? E quais os profissionais que estão envolvidos nesse acompanhamento e nessas terapias? Hoje, o que a gente tem de mais forte evidência científica em termos de terapia para o autismo é a ciência ABA. Né? O que seria o ABA? Análise do comportamento aplicado. O ABA é uma ciência. A principal profissional que conduz a aplicação dessa ciência ABA é a psicóloga que faz uma formação específica em ABA para poder aplicar. E aí, o modelo ideal, eu tenho essa psicóloga que vai avaliar essa criança, identificar onde estão as dificuldades dela, criar um plano individualizado de tratamento para essa criança. E aí, eu tenho o que a gente chama de AT, que é o atendente terapêutico, orientado por essa psicóloga, que vai na casa da criança ou na escola e no ambiente natural dela, para aplicar esse plano de terapias que a psicóloga fez. Os outros profissionais são extremamente importantes, mas eles são mais individualizados. Nem toda criança vai precisar de fono, nem toda criança vai precisar de terapia ocupacional, nem toda criança vai precisar de psicopedagoga, nem toda criança vai precisar de psicomotricidade, de um educador físico. Então, a gente tem uma gama de profissionais envolvidos no tratamento das crianças dentro do espectro autista, mas de evidência principal, a gente teria a ciência ABA e a psicóloga guiando isso, meio que para praticamente todas as crianças ali no começo, e as outras terapias de maneira mais individualizada. A ciência ABA ela é tão forte e tão importante dentro do autismo que hoje a gente tem muitos profissionais, tipo fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que se especializam em ABA, porque conseguem entender que se eles entendem um pouco mais sobre a análise do comportamento, eles vão conseguir evoluir mais com aquela criança na parte que cabe a eles, mas entendendo da ciência ABA. Então, quando a gente fala de terapias, o céu é o limite. Musicoterapia, ecoterapia, muitas terapias, arte-terapia, várias terapias podem ser interessantes para essa criança, mas aí é onde a gente individualiza. Não é uma receita de bolo. Nem todas as crianças recebem o diagnóstico e tem que fazer todas as terapias. Outro ponto importante que talvez tenha que é legal a gente esclarecer no começo, quando essa criança é pequenininha, a carga horária ela importa muito. Então, por isso que a gente às vezes coloca 10, 20 horas de terapia, às vezes as pessoas olham e se assustam,
Mas lembra que eu disse da neuroplasticidade? Sim, Então, sim. no começo, esse cérebro, ele está se remodelando numa velocidade muito alta. Então, se eu coloco essa criança num plano de terapias bem intensivo, eu consigo avançar bastante. Depois, a qualidade, ela começa a ficar mais importante do que o tempo de terapia. E aí, a gente vai remodelando. E as crianças também cansam de muitas terapias, né? As crianças que já fazem terapias há muitos anos, existe até o burnout das terapias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente exige demais dessas crianças. E, então, realmente, o tratamento do autismo, ele é multiprofissional e individualizado. Bom, a doutora Tamires já respondeu uma série de perguntas aqui, mas tem uma interessante que chegou no WhatsApp do programa, aqui do Alexandre. Ele diz o seguinte: o convívio do casal pode influenciar na genética da criança antes da concepção do feto? O uso de drogas pelos pais já foi estudado dentro do contexto do diagnóstico do autismo? Sim. Então, tudo que os pais, inclusive, assim, tem estudos que mostram até de gerações anteriores. Então, se o avô, né, ou a avó usavam realmente, assim, álcool ou drogas, né, ilícitas num nível muito intenso, essa carga genética, ela pode passar e influenciar. É porque é muito complexo para eu explicar aqui, gente, mas existe um contexto de epigenética. Porque o DNA, é muito difícil a gente ter alguma substância externa que vai alterar o DNA. Né? A não ser que seja uma quantidade de radiação muito grande, algo nesse nível. O que eu como ou uso não vai mudar o meu DNA, mas ele pode afetar o que a gente chama de epigenética, que são as coisas que regulam a expressão do meu DNA. E aí, essas substâncias interferem. Então, o uso assim como o estilo de vida e todas as outras coisas que a gente falou, né? Então, o uso de drogas, não só, né, o autismo, mas outros transtornos, ele pode influenciar, sim. Inclusive, durante a gestação, a mãe que ingere álcool, né, ou drogas, isso também pode afetar o feto, né? Existe até a síndrome alcoólico fetal, que mesmo no começo da gestação, principalmente no começo da gestação, quando a mulher não tá, né, muitas vezes não sabe que está grávida e ela consome álcool, mesmo que não seja em grande quantidade, esse feto pode nascer com características até físicas relacionadas a isso. Então, interfere sim. Bom, vamos fazer então o nosso segundo intervalo, voltamos já. Voltamos a apresentar o Saúde em Dia aqui na Band News FM Fortaleza, Band News FM Cariri, Nordeste TV, canal 27.1, Instagram e YouTube da Associação Médica Cearense e YouTube do Jornal Jangadeiro. Lembrando que quem perdeu algum trecho da entrevista pode, logo que terminar aqui ao vivo, entrar na nossa playlist, entrar no YouTube Jornal Jangadeiro, procura lá Saúde em Dia, tem todos os programas que nós realizamos aqui na Band News FM. Lembrando que ontem completamos 3 meses de casa, com grande sucesso aqui na Band News FM Fortaleza e Band News FM Cariri. Bom, a senhora respondeu aqui anteriormente falando de aumento de casos, a Lília Bastos, ela está dizendo que é uma estudante de medicina e que tem interesse nesse tema. A senhora respondeu aqui a Lília. Mas tem aqui uma pergunta que também chegou, doutora Tamires, se as escolas elas estão preparadas para receber crianças com autismo e o que é que ainda precisa melhorar. E eu lembro que ontem eu assistindo, não sou de ficar assistindo novela, mas ontem, na novela que passa aqui num dos canais de televisão, teve um casal que levou a sua criança para um especialista, e o especialista, a mãe, estava tendo essa dificuldade, depois o pai chegou em casa, ficou ligando para tudo que é escola e sempre davam uma desculpa. Tinha, né? Então, como é que anda atualmente isso? Apesar, eu sei que existe lei, existe uma série de normas, como é que está atualmente essas escolas para as crianças autistas? Como eu falei bem no comecinho, né, na nossa fala sobre inclusão,
tudo é muito bonito na teoria. Então, nós temos diversas escolas que se dizem inclusivas e recebem essas crianças, outras que nem querem receber e aí acabam dizendo isso, que não tem vaga ou que não tem estrutura, né? Mas mesmo essas que se dizem inclusivas, na prática, a gente ainda encontra, na grande maioria das vezes, muita dificuldade de fazer essa inclusão de fato. Boa parte dessas crianças, as níveis 2 e 3, sem dúvida, e boa parte das crianças com nível 1, muitas vezes elas precisam de um acompanhante individual, ter uma pessoa só para ela dentro de sala de aula. Só que hoje, a gente tem, numa sala de aula, pelo menos uma, às vezes duas, às vezes até 3 crianças com autismo. Então, são várias limitações e dificuldades. Então, essa escola, ela precisa fornecer essa pessoa, aí muitas vezes a escola não quer pagar essa pessoa, a família não tem condições, às vezes a família tem condições e quer pagar, mas a escola não aceita, principalmente as escolas particulares, né? Porque é uma pessoa externa que vai estar dentro do funcionamento ali do colégio, depois pode configurar como parte do quadro de funcionários. Então, nessa parte burocrática do AT, a gente já começa a ter um monte de dificuldades. Na escola pública, como é por lei que a criança tem direito, depois, com o diagnóstico do autismo e a indicação em laudo que precisa desse acompanhante individual, se está no laudo, a escola tem que oferecer. Na escola pública, não tem profissionais suficientes para isso, né? Assim, ou tem, às vezes, um que se divide para 2. Então, a gente já começa as dificuldades aí. Mesmo que eu tenha esse AT, aí a gente vai para a segunda dificuldade, que seria o PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado, um plano pedagógico de ensino individualizado. Porque essa criança dificilmente vai conseguir acompanhar o material que a outra criança da idade dela está usando. E aí você tem que fazer algo individualizado e adaptado para esse paciente. Aí entra naquilo que eu falei de novo. Às vezes é uma, às vezes são 2, às vezes são 3 crianças por sala. Aí eu preciso de um profissional para fazer isso. A escola tem uma psicopedagoga, mas às vezes essa psicopedagoga, ela já fez de algumas crianças, mas não uma criança no nível de suporte daquela criança ou com aquelas especificidades. Então, aí mais uma dificuldade que a gente encontra. Outra dificuldade que a gente encontra, quando essa criança é quietinha, tudo bem, é muito fácil deixar ela ali em sala, tentar incluir ela para brincar com as outras crianças. Quando essa criança faz muito barulho ou tem comportamentos, às vezes, agressivos, se desregula muito, tem muitas crises, ela acaba, muitas vezes, impactando no funcionamento da sala de aula e dos outros alunos. E aí os pais, às vezes, reclamam. Então, é um universo, né, de questões que envolvem essa verdadeira inclusão e que tem mesmo muitos desafios, mas a gente precisa, como eu disse lá no começo, falar mais sobre isso, sair da teoria, da parte bonita, criar políticas públicas, criar estratégias que realmente funcionem para que essa inclusão possa acontecer. Bom, quero lembrar que o Saúde em Dia é um programa que tem a chancela da Associação Médica Cearense. E aqui eu tenho várias perguntas. Onde é que anda o doutor Ricardo Pessoa? Eu quero dizer que o doutor Ricardo Pessoa fez uma viagem para o exterior, mas já chegou, está num congresso aqui no outra capital do Nordeste, mas na próxima semana ele vai estar aqui no nosso programa. Então, o programa é um programa que tem a chancela da Associação Médica Cearense, um programa de utilidade pública, por isso que é transmitido pelo YouTube da Associação Médica Cearense, pelo Instagram da Associação Médica Cearense, e todos os programas estão lá à disposição da comunidade para rever e para assistir. Bom, tem aqui no YouTube do Jornal Jangadeira, André, uma pergunta que eu achei interessante. Doutora Tamires, é a Lília. Quais outras síndromes e condições podem estar associadas ao autismo? Inúmeras. A principal associada ao autismo é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção, né, e hiperatividade, que até 50% das crianças com TEA vão ter o TDAH também, e às vezes é até difícil a gente separar ali, né, o que é do autismo, o que é do TDAH, quando eles ocorrem juntos. Além do TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ansiedade, tiques nervosos, depressão, toque. Então, dentro dos transtornos neuropsiquiátricos, todos eles podem ocorrer junto do TEA, porque, na verdade, quando eu tenho um transtorno dessa parte neuropsiquiátrica, eu tenho uma chance maior de
de ter os outros, né? Então, não é só no autismo que eles ocorrem juntos. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade tem mais chance de ter depressão, por aí vai. Então, todos esses, eles podem ocorrer junto com o autismo, mas o TDAH é ali o principal. Bom, vou correr aqui nas redes sociais, tanta pergunta chegando. Tem um outro internauta perguntando, a senhora até já respondeu, se existe idade mínima para diagnosticar autismo. Tem uma idade mínima? A senhora recebeu crianças de poucos meses? Normalmente, a gente faz o diagnóstico acima de 1 ano de idade. Antes disso, eu posso sim já observar sinais e já indicar a terapia. Mais importante que fechar o diagnóstico é a gente levantar a suspeita, colocar ali, né, quais são as dificuldades daquela criança e indicar quais terapias ela precisa fazer. A intervenção, ela não deve esperar o diagnóstico para acontecer. Eu posso e devo iniciar as terapias antes do diagnóstico concreto. O diagnóstico mais precoce que eu já fiz foi de uma criança de 1 ano e 2 meses. E aí, qual é o cuidado que a gente toma ao fazer um diagnóstico tão precoce? E eu deixo isso, inclusive, registrado em laudos, e tem muitos colegas que fazem isso, né? Que naquele momento a criança preenche os critérios, mas que por ser muito nova, ela vai fazer as terapias e ela vai voltar ali dali 6 meses, né? Um ano, e você vai reavaliar para ver se ela, de fato, ainda preenche os critérios naquele momento. Mas dá sim para a gente fazer o diagnóstico acima de 1 ano de idade. Bom, outra pergunta de um ouvinte, doutora. Quais comportamentos no autismo costumam ser mal interpretados pela sociedade? E aí eu pergunto aqueles gatilhos, né? Existem gatilhos que pioram o autismo, que a criança muda um pouco o comportamento? Eu acho que o que chama mais atenção são os movimentos estereotipados, né? Então, aquela criança que faz muitas estereotipias, muitos movimentos, então ela se balança muito, ela corre muito, né, de um lado para o outro, ela grita, porque a repetição faz parte do autismo, como eu falei bem lá no começo, né? Então, quando eles estão felizes ou quando eles estão desorganizados, um ambiente novo, uma situação inesperada, eles usam o movimento para se regular. E aí, esse movimento pode ser de som e movimento físico ao mesmo tempo. Isso normalmente chama a atenção das pessoas e acaba incomodando, né? Então, aquela criança que grita, aquela criança que se movimenta demais, eu acho que isso acaba incomodando algumas pessoas. E eu acho que o principal seriam os comportamentos mais agressivos, né? A agressividade não faz parte de critério diagnóstico do autismo, mas muitas vezes ela vem secundária a uma série de fatores. Se essa criança é uma criança que tem um nível de suporte maior, né, não consegue se comunicar verbalmente, então não consegue expressar o que está sentindo, e aí ela está num ambiente com muitas pessoas, onde o barulho está incomodando, pode ter algum cheiro que está incomodando, aconteceu algo, a mudança de rotina incomoda muito eles, né? Então, imagina que ela está ali num ambiente para esperar alguma coisa, e aí alguém passa mal, alguém grita, alguém faz um movimento diferente, ela se assusta, entra em crise, e aí nessa crise ela fica agressiva, ela joga alguma coisa que pega em alguém. Eu acho que essas são as situações mais difíceis para os pais das crianças atípicas lidarem, né, envolvendo a sociedade. Doutora, se a criança tem apenas atraso na fala, sem outros sinais, isso pode levantar a suspeita? O atraso de fala em si sozinho, não. Mas se essa criança tem um atraso, o pediatra ou o neurologista infantil que for avaliar essa criança, ele vai realmente esmiuçar tudo ali para ver se é só um atraso de fala e qual o motivo desse atraso de fala. Qualquer atraso, os pais não devem esperar. Se aquela criança tá com atraso motor, com atraso de fala, com atraso cognitivo, eu tenho que procurar ajuda para que ela seja, para identificar o que está causando isso, porque o atraso de fala pode ser excesso de tela, pode ser falta de estímulo, mas é importante essa avaliação, porque às vezes a mãe tá vendo só um atraso de fala, mas aí chega lá pro neuro, ele vê uma seletividade alimentar, ele vê uma questão sensorial, ele vê um brincar que não é muito funcional, ele vê um interesse muito intenso em aspectos sensoriais do ambiente, ele vê pouco contato visual. Então, por mais que os sinais e sintomas sejam conhecidos e a gente tente passar para vocês, o olhar clínico de quem lida com aquilo sempre, ele é muito importante, porque a gente enxerga coisas que muitas vezes os pais não estão vendo. Bom, outra pergunta, se existe medicação para o autismo ou os remédios são usados apenas em situações específicas?
Não existe medicação para o autismo. É outra coisa que está o mundo inteiro estudando para a gente tentar chegar em alguma medicação para o autismo. O que a gente usa são medicações para alguns sintomas do autismo. E aí, quais são as 2 medicações que têm embasamento científico e que são mundialmente usadas e eficazes para boa parte desses sintomas? Os antipsicóticos atípicos, né? Risperidona e aripiprazol. Isso é o que a gente tem de maior nível de evidência. Não seria específico para o autismo, mas ele funciona bem para boa parte das crianças com autismo que apresentam que tipo de sintoma? Muita agitação, muita irritabilidade, muita agressividade, questões de sono, distúrbios do sono. Então, para esses sintomas, quando a criança tem isso, criança que se desorganiza muito, que entra... Porque se essa criança está sempre irritada, desorganizada, entrando em crise, como que ela vai fazer terapia? Como que ela vai para a escola? Então, muitas vezes a gente medica para essa criança se organizar um pouco mais, para ela poder fazer as terapias, ir para a escola e evoluir. Doutora Tamires, tem uma pergunta interessante aqui. Uma ouvinte está dizendo assim, meu filho teve todos esses sintomas que a senhora falou quando ele era pequeno. Ele nasceu em 1993. Né? Nesse tempo não se falava tanto em autismo. Agora ele é adulto. Ainda tem uns sinais. Como é que ela faz? Ótima pergunta, porque vai voltar aquilo que eu falei bem lá no comecinho, quando acho que ainda não estava no Instagram e o áudio não estava funcionando. É muito importante a gente identificar se ele tem prejuízos. É isso que ela tem que observar. Se o filho dela tem algumas características, mas ele não se prejudicou, como ela poderia observar isso hoje? Ele é um adulto. Ele perdeu oportunidades de emprego por limitações sociais, por exemplo. Tem pessoas que eu conheço que são adultos que têm características de autismo, que não fizeram faculdade fora porque não conseguiriam, passaram em uma faculdade federal fora do estado, fora da sua cidade, e não foram porque não conseguiriam morar sozinhos. Que conseguiram empregos excelentes, mas que não conseguiram porque teriam que lidar com pessoas. Então, relacionamentos amorosos. Então, eu tenho que analisar dentro da funcionalidade da vida dele de adulto hoje, aonde estão esses prejuízos e tentar, lógico, observar o que ele teve de prejuízos também durante a infância por essas características que ele tinha. Porque se isso forem só características sem trazer prejuízo, aí eu não chamo de transtorno, eu não tenho um diagnóstico. Eu tenho algumas características que são comuns. Quantas pessoas a gente conhece que são agitadas, ou ansiosas, ou desatentas, mas não tem TDAH, ou não tem transtorno de ansiedade generalizada? Muitas, né? Bom, estamos chegando aí nos 2 minutinhos finais. Passou muito tem rápido. Aqui o André que está perguntando, ele tem uma sobrinha e ela tem alguns desses comportamentos hiperativos. Chora muito, quer tudo na hora e do jeito que ela quer. E algumas vezes já vi ela andando na ponta dos pés. Isto quer dizer alguma coisa? Com certeza, principalmente a questão de andar na ponta dos pés, né? Isso também entra dentro daquilo que a gente chamou de estereotipias, maneirismos, né? Os comportamentos repetitivos. Isso me chama mais atenção até do que ela ter dificuldade de aceitar ou não, querer tudo do jeito que ela quer, porque isso hoje a maioria das crianças estão assim, e isso tem muito a ver com como estamos criando os nossos filhos, com como nós nos comportamos na frente dos nossos filhos, e também com o excesso de tela. Mas o andar aí na ponta do pé, acende uma bandeirinha, sem dúvida alguma, vale levá-la para uma avaliação com o pediatra, e aí ele vai destrinchar melhor, e se for preciso ele encaminha para o neurologista infantil. Tem outra pergunta aqui que eu achei também super interessante. E as pessoas que cuidam e convivem com os pacientes com autismo? Tem algum prejuízo emocional? Essas pessoas têm que ser treinadas? Essas pessoas têm muito prejuízo emocional. Muito mesmo, né? As mães e pais, cuidadores de crianças atípicas, eles vivem um estresse crônico muito grande, né? Assim, tem algumas pessoas que até comparam com o estresse de quem foi para a guerra, né? Então, realmente, porque eles estão sempre em estado de alerta, porque eu tenho que olhar essa criança o tempo inteiro, eu tenho que levar para um monte de terapias, é uma luta para conseguir vaga para as terapias, é uma luta para chegar nas terapias, eles estão sempre lutando, sempre correndo, sempre hipervigilantes, isso é muito cansativo. Então, a gente tem que olhar para quem cuida, a saúde mental de quem cuida. Doutora, estamos chegando no minuto final. Eu queria que a senhora olhasse para aquela câmera lá e falasse o seguinte: que orientação a senhora deixaria para os pais que estão assistindo o programa e que estão percebendo algo diferente nos seus filhos e ainda têm medo de procurar ajuda?
não esperem. Se existe dúvida, leve o seu filho ao pediatra ou ao neurologista infantil para que ele seja avaliado. Não tenha medo de receber um diagnóstico, porque muito mais importante que o diagnóstico é a gente iniciar as intervenções. Então, se o seu filho tem qualquer uma dessas características, tem dificuldade, procure ajuda, inicie a intervenção. E para os adultos que estão assistindo aqui, que se identificaram e sentem que foram e ainda estão sendo prejudicados, também busque ajuda. O diagnóstico é válido em todas as idades e ele pode ser libertador. Doutora Tamires, Mariana, obrigado pela entrevista. Hoje foi um pouco assim confuso. Fortaleza está aniversariando, então tem pessoas do nosso instituto que estão na Praça do Ferreira, mas eu acho que foi muito bom, não tenho dúvida. Certeza. As pessoas que perderam podem entrar no YouTube, rever toda a transmissão e já comunicar que no próximo programa vamos estar aqui com o Dr. João Macedo, ele que é médico do trabalho e presidente da Associação Cearense de Medicina do Trabalho, para falar das doenças ocupacionais e tudo mais. Então, até mesmo um minutinho final, um segundinho final para a senhora falar mais alguma coisa. Eu queria deixar como mensagem final, além do que eu disse, que o diagnóstico ele pode ser feito em qualquer idade. Então, se você está observando prejuízos no seu filho, em você, busque orientação, busque informação. O meu outro recado, gente, é sobre a inclusão. Sim. Quem não tem alguém na família com TEA, conhece alguém com TEA, tem um vizinho com TEA, alguém no trabalho com TEA, né? TEA é o autismo. Então, que nós possamos fazer o exercício de sermos mais empáticos, né? De nos colocarmos no lugar do outro e tentar acolher para que o mundo, de fato, seja um lugar melhor, né? Hoje, o ser diferente é normal. Então, que isso sirva não só para o autismo, mas para outras questões, outros transtornos, outras deficiências visíveis ou invisíveis, né? Que a gente saia do nosso lugar de espectador e comece a agir para que essa inclusão de fato aconteça. Bom, agora realmente o programa terminou, doutora. A senhora vai ser convidada outras vezes, como anteriormente a senhora compareceu para dar mais esclarecimento. Obrigado a todos. Próxima semana, mais um Saúde em Dia. Um abraço. Saúde em Dia, programa da Associação Médica Cearense, com Arruda Bastos e Ricardo Pessoa. Oferecimento Progastro, tradição e excelência em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Crédito para capital de giro do Sicredi é seu negócio sempre em movimento. Faça valer, faça Universidade Cristos. Unimed Fortaleza, a gente faz mais para cuidar de você.